Salve, salve, alunos! Hoje nossa aula de logística vai ser sobre equipamentos de armazenagem. Então, a gente já viu quais são os tipos de armazenagem. Nós vimos todos os tipos, né, que existem, as atividades que compõem a gestão de armazenagem. E agora, nós vamos ver os equipamentos que são utilizados na gestão de armazenagem. Porque a gestão de armazenagem, o armazém, existem vários equipamentos que podem compor uma gestão de armazenagem. A gente vai falar sobre eles, sobre esses equipamentos. Então, vamos lá. Primeiro equipamento de armazenagem que a gente tem são as estantes. É o tipo mais simples, né? Se a gente for nessas lojas que vendem peças, nessas lojas de material de construção, a gente vê essas estantes, né? Até o estoque de farmácia e etc. O que a gente vê é o estoque, o armazém, quer dizer, estocando produtos dessa forma, né? Que são essas estantes aqui, bem como vocês estão vendo. Então, as estantes é ideal para volumes pequenos, ou seja, se os produtos têm um volume pequeno, são pequenos os produtos. A armazenagem manual, ou seja, não tem nenhum software de apoio, não existe nada. E softwares de armazenagem a gente chama de WMS. Então, não existe nenhum WMS, etc. A altura ideal, única prateleira ao alcance da mão. Então, olha, a última prateleira lá em cima tem que estar ao alcance da mão, porque não existe nenhum equipamento de armazenagem para ajudar a pegar os produtos. Cargas de até 300 quilos por prateleira e prateleiras reguláveis verticalmente, né? Não horizonte, assim, a altura, né? Eu posso ter algumas, por exemplo, a distância entre elas de 30 centímetros, de 40 centímetros. Isso quem vai determinar essas distâncias é o gestor do armazém, conforme os produtos que eles vão colocar nas prateleiras. Então, a prateleira, a estante, ela é um equipamento de armazenagem, ok? Então, olha, tipos de sistemas de armazenagem. Daí a gente tem o porta-pallets. Bem, os porta-pallets, ele é próprio para carga utilizada. O que é carga utilizada? São cargas que estão em cima de pallets, ok? Então, olha, os porta-pallets é uma estrutura metálica onde os pallets serão colocados, tá vendo? É uma estrutura metálica onde os pallets serão colocados. Exigem equipamentos de movimentação. Então, além do equipamento de armazenagem, que é o porta-pallet, que é essa estrutura metálica, eu vou ter que ter equipamento de movimentação. Qual é o equipamento de movimentação que movimenta pallets? Chama empilhadeira. A gente tem mecânica e manual, ok? Ele tem uma boa seletividade, adequa a vários tipos de produtos, acomoda cargas em alturas variáveis, então pode ser muito alto, com vários andares, estrutura de fácil montagem e desmontagem, boa verticalização, isso é muito importante porque usa todo o pé direito do armazém, e densidade baixa comparado aos outros sistemas. Drive-in e drive-thru. Eu queria falar para vocês que eu vou deixar uns vídeos falando sobre esses equipamentos de armazenagem, né? Quais são eles e mostrando vídeos de como eles se comportam. O drive-in tem alta densidade de estocagem. Por quê? Porque são muitos pallets, olha, são portas-pallets, mas é um grudado no outro, né? Então, forma fileiras na horizontal e na vertical, né? Então, preenche na horizontal e na vertical
o de são porta-pallets, indicado para entrada e saída separadamente. E a gente vai ver aqui qual que é a diferença. O drive-in é um porta-pallets que só tem uma entrada, né? Não são separados por corredores intermediários. Então, se você quiser pegar o pallet lá, que tá lá no fim da fila, você vai ter que tirar todos os que estão na frente para tirar aquele que tá lá no fundo, porque ele só tem uma entrada, o drive-in. E ele é recomendado para uma grande quantidade e pequena variedade. Então, se você tem uma pequena variedade de produto, mas você mexe com muita quantidade, você pode usar o drive-in. Então, as características: armazena um número bom de pallets, né? É por lote que eles armazenam, movimentação através de empilhadeira, baixa velocidade de movimentação, porque às vezes você tem que tirar um do fundo, você tem que tirar todos os que estão na frente. E isso deixa a movimentação mais lenta dentro do armazém, né? E olha só, as vantagens: aproveita muito o espaço do armazém. Só que qual que é a desvantagem? Para você tirar, às vezes, um pallet que está no fundo, você vai ter que tirar todos os da frente, né? E, por exemplo, ele tem uma capacidade de armazenagem muito maior do que o de porta-pallet, porque o porta-pallet tem corredores entre os porta-pallets e o drive-in não tem os corredores de movimentação, dos equipamentos de movimentação. Não tem corredor para empilhadeira. Então, onde seria o corredor da empilhadeira? O que é? A porta-pallets, né? Então, ele tem uma capacidade maior de armazenamento. Ele tem um baixo custo, mas ele tem uma movimentação mais lenta, né? Então, como é que seria? Olha, são vários porta-pallets, só que só tem uma entrada. Então, essa que é a diferença, só tem essa entrada, né? Então, isso que dificulta muito o drive-in. E o drive-thru? O drive-thru, inclusive, ele pode ser dinâmico, né? Pode ter roldanas, rodinhas, né? Roldanas, esteiras, que facilita a movimentação deles. As desvantagens são as mesmas do drive-in, né? Mas aqui o drive-thru, ele tem uma saída ele tem mais de uma saída. Então isso facilita mais, né? E há um deslocamento do pallet daí por gravidade. Então aqui, ó, no drive-in só tem esse corredor, do drive-thru tem esse corredor e esse. Então entra por aqui, sai por aqui. Então você coloca um pallet aqui e ele vai sair por aqui, o pallet. Só que ele, conforme você tira o primeiro pallet, o segundo já vem ocupar a posição do primeiro, mas vem ocupar através de roldanas ou da gravidade, tem uma inclinação e ele vai para a posição. Você não precisa entrar com a empilhadeira para isso. Então, ele é ótimo e eu vou colocar os vídeos dele funcionando para vocês verem. Ó, né? Só pra... A empilhadeira vai, coloca o pallet, olha lá. Tá vendo? Essa é uma empilhadeira mecânica, não é manual, e vai colocando. O que é isso, gente? É um drive-in, só tem um lugar para entrar, olha lá. Primeiro que entra, vai entrando. Tá vendo? Vai preencher todo. Aí, ó, e vai saindo por lá. Esse é o drive-thru, né? Primeiro que entra vai ser o primeiro que sai.
entrou, saiu. Então, esse é o drive-thru, ok? E o que a gente tem? Drive-in e drive-thru. Agora, a gente tem que primeiro que entra é o último que vai sair. Por quê? Porque só tem uma saída, é o drive-in. Ele só vai ter uma saída. Então, olha, se eu quiser tirar um pallet que está lá atrás, eu vou ter que tirar todos, né? Então, essa é a diferença. Olha lá, se eu tiver que tirar esse, eu tenho que tirar todos esses da frente. Olha lá, ó, se eu tiver que tirar um, todos têm que sair. Então, isso é bem complicado, né? Ok, pessoal? A gente tem também o flow rack. No flow rack, ele é para materiais de pequeno volume e peso. São materiais que têm um volume muito pequeno. Se eu não quero usar estantes porque eu tenho uma variedade muito grande, eu posso utilizar o flow rack, certo? Vou mostrar para vocês. O flow rack são caixinhas. Tem uma esteira e são as caixinhas. E conforme eu vou montando o pedido, terminou essa caixinha, por gravidade a outra já cai. Ó. Terminou essa caixinha, a outra já cai. E assim por diante. Tem uma velocidade na preparação de distribuição muito grande. Porque, olha... a esteira tá aqui e a caixinha do pedido vai passando, eu já vou montando o pedido do meu cliente, né? São cargas fracionadas, carregador independente, deslocamento por gravidade, a caixinha cai por gravidade, né? Só pra gente ver aqui como é que funciona o flow rack. Então, olha, o flow rack, ele... cai por gravidade, tem essas roldanas e a caixinha vai, né? Então, isso é uma... Você não precisa ficar puxando as caixinhas. Tá vendo? Olha, elas vão. Então, esse é o flow rack. Que é muito importante também para pedidos fracionados. A gente vai ver as caixinhas, olha. De preparação de pedidos, olha lá, os pedidos são fracionados. E daí eu vou montando. Quem foi no Armazém dos Martins viu que lá tem um sistema de flow rack para preparação dos pedidos, os pedidos menores, perfumaria e etc. Né? Que são pedidos muito pequenos. Então, esse é o flow rack, gente. A gente tem aqui... o push peg. O que é o push peg, gente? Eu tenho aqui um sistema em que vai empurrando, ó. Tá vendo? Eu tiro um pallet, o de trás vem para cima dele, para frente e assim vai. O que facilita muito também. Possui trilhos, né? Que posicionam os pallets. São tipo os carrinhos, né? Então... ele é melhor que o drive-in, porque o drive-in é estático, o pallet fica parado. E no push peg, o pallet ele se movimenta, né? Há uma pequena descida, né? Isso é muito importante lá pro push peg. Então, olha lá. Um vídeo para falar como é que funciona esse push peg. Então, ó, colocou, a empilhadeira vai lá, coloca. Ó, já empurra, ó, tá vendo? Empurra, o de trás vai. Quando você coloca um na frente, o de trás já andou para trás, porque existe tipo um trilho, né? Então, é muito melhor. Se fosse no drive-in, eu teria que deslocar o de trás para colocar o da frente, entendeu? Eu teria que pegar com uma empilhadeira e colocar ele lá atrás e puxar o outro para frente. Então, pode ser com roldanas, com trilhos, com roldanas. Todos esses são considerados pushback, ok?
São outros exemplos, então, né? Mezaninos. Quem foi lá também na visita técnica da Expocacer viu que o armazém de análise de qualidade de grãos, as máquinas ficam no mezanino, né? Que é tipo uma elevação onde ficam os escritórios ou algumas máquinas dentro do armazém, né? Então, ele triplica o espaço. É desmontável, né? Então, ele não suporta muita carga, mas ele aguenta uma carga considerável. E a gente tem o cantilever. O cantilever, ele é utilizado para canos, para armazenamento de produtos que têm um grande distância, né? Ele é muito horizontal, né? Ele tem uma largura, um comprimento muito grande. Então, produtos que têm comprimento muito grande, longarinas, canos, etc., podem ser armazenados, então, em cantilevers, ok? Armazena cargas de comprimento como tubos, barras, perfis, né? Então, tem uma baixa velocidade de movimentação, porque para uma empilhadeira andar com produtos que tem um grande comprimento é difícil dentro de um armazém. E tem o autoportante, que olha só, é um armazém que primeiro se monta os porta-pallets e depois vem com os muros e etc, né? Então, assim, ele é bem complexo, ele utiliza elevadores, ele é totalmente mecanizado, verticalização muito alta, e aqui, ó, utiliza elevadores. Então, ele não utiliza empilhadeiras, ele utiliza elevadores que é programado por uma pessoa que nem necessariamente precisa estar dentro do armazém. Muitos armazéns desse tipo, autoportante, eles nem têm luz, que não precisa, né? Porque quem trabalha dele sem robôs, que são esses transelevadores, ok? Tem o sistema de blocagem, que tem uma alta densidade de armazenagem. Eles têm um empilhamento máximo, ocupa pouco espaço desmontado e não possibilita endereços fixos. Então, esses são os equipamentos de armazenagem básicos que eu passei para vocês. E a gente pode entender que nessa aula a gente viu equipamentos de armazenagem e de movimentação, porque a gente viu as empilhadeiras, que são equipamentos de movimentação, e viu equipamentos de armazenagem também. Ok? Então, se eu tenho uma grande variedade de produtos, se eu vendo produtos fracionados, eu posso escolher o equipamento de armazenagem de acordo com as características dos produtos que eu estou armazenando. E tem que ser dessa forma, ok? Se os meus produtos não têm muita variedade, né, mas tem uma grande quantidade, posso usar o drive-in. Se ele tiver muita variedade e tiver fracionamento, eu vou utilizar o flow rack. Enfim, eu tenho que analisar os meus produtos para eu escolher o equipamento de armazenagem. Ok, pessoal? Então, até mais, até a próxima aula. E eu vou fazer um estudo de caso sobre esse tema.